Defesa Bogo-Índia, ideias gerais. D4, cavalo F6, C4, E6, cavalo F3. Uma alternativa interessante para não entrar na defesa índia da dama, com B6, é seguir bispo B4 cheque, conhecida como Bogo-Índia, devido ao grande mestre Bogojubov, que era muito conhecido pelo seu otimismo e no princípio perdeu várias vezes com essa linha até conseguir acertar ela, mas depois ela ficou uma linha confiável e hoje é muito jogável, mesmo em alto nível. A ideia da Bogo-Índia é atrapalhar o desenvolvimento das brancas com o cheque. O Bogojubov falava em tom de brincadeira: se eu jogo com as brancas ganho porque tenho o primeiro lance, e se jogo com as negras ganho porque sou Bogojubov. Brincadeiras à parte, a perseverança dele fez essa abertura ser reconhecida pela história. Aqui, se as brancas jogam cavalo C3, vai inverter a outra linha. Por exemplo, depois de roque, a defesa ninzo-índia, ou depois de D5, ao gambito da dama, sistema Ragozin. Ambos nós temos vídeos sobre os dois. E se bispo D2 é uma outra forma de cobrir que segue as linhas independentes da Ragozin. Por exemplo, depois de dama E7, G3, cavalo C6, cavalo C3, bispo toma C3, bispo toma C3, cavalo E4. E o problema do par de bispo é resolvido pelas negras quando quiserem. Elas podem eliminar no momento que desejarem. Seguindo a partida Polugaevski-Kostner, em 1977, seguiu torre C1, roque, bispo G2, D6, D5, cavalo D8, D toma E6, cavalo toma E6, roque, cavalo toma C3, torre toma C3, com igualdade. Cavalo de BD2, a outra forma de cobrir o cheque mantendo as linhas da Bogo-Índia, segue roque. Após A3, bispo E7. O interessante do jogo das negras é que elas vão reagir de acordo com o que o branco fizer. Como a estrutura está completamente móvel ainda, dependendo do esquema escolhido pelas brancas, elas têm uma reação particular. Depois de E4, o branco monta um centro fortíssimo e obviamente as negras reagem contra isso com D5. Dama C2. Aqui as negras continuaram com esse plano de romper no centro com C5, mas numa partida do Bologan com Yakovenko seguiu D toma E4, cavalo toma E4, cavalo C6, bispo E3, cavalo G4, bispo D3, com a posição totalmente jogável para as negras também, que vão eliminar o par de bispos se desejarem. C5 também é um bom lance. Depois de D toma C5, D toma E4, cavalo toma E4, cavalo toma E4, dama toma E4. As negras evitam bispo toma C5 por causa de B4 e jogam cavalo C6, bispo F4, e aqui deveriam ter jogado F5 direto na partida Gelfand e Bocharov, Rússia 2007, nossa partida principal. Depois de bispo toma C5, provavelmente o Bocharov esperava B4, quando ele seguiria com F5 com bom jogo. Só que o Boris Gelfand jogou torre D1 primeiro, e agora as negras têm problemas. Por exemplo, se bispo toma F2, não rei toma F2, devido a dama toma D1, bispo D3, F5, e as negras vão ganhar material, já comeram uma qualidade, estão capturando a dama ou a torre. Rei E2 é o correto, mantendo a defesa da torre em D1. Agora, se dama B6
simplesmente B4 nós vamos seguir como na partida, que as brancas obtiveram vantagem. E se F5, torre toma D8, F toma E4, torre toma F8, rei toma F8, rei toma F2, E toma F3. Depois dessa sequência forçada, bispo D6 cheque, e as brancas têm vantagem no final devido à melhor estrutura de peões e o par de bispos. Depois de dama B6, B4, bispo toma F2, rei E2, e as brancas têm vantagem porque não há como explorar o posicionamento do rei. Por exemplo, C5, C5, atacando a dama, dama C7, cavalo toma E5, bispo H4, as brancas têm cavalo D7, aproveitando a falta de desenvolvimento das negras, dando um descoberto na dama, ao mesmo tempo ameaçando a torre, já que não tem torre. E8, porque a torre estaria sem defesa. Depois de F5, dama C2, um pouco melhor, que seria cavalo D4 cheque. Depois de cavalo toma D4, bispo toma D4, C5, dama B5 cheque, rei E1, dama E8. As negras podem tentar explorar a situação do rei no centro. Mas depois de torre toma D4, E5, bispo B5, não pode tirar a dama por causa de dama E2, cravando e salvando as peças, vencendo. Dama toma B5, dama B3 cheque, é o problema da linha, rei H8, bispo toma E5, e as brancas têm vantagem. Vão resolver facilmente o problema do rei com rei F2, trazendo a torre ao centro. Depois de A5, C5, de novo não adiantava o desesperado bispo toma C5 aqui, por causa de B toma C5, dama B7, dama B3 cheque, esse lance aí sempre salva as brancas. Torre F7 é horrível, a torre fica cravada. Depois de rei F2, E toma F4, bispo C4, as negras têm grandes problemas. Por exemplo, H6, torre de H1, rei F8, dama D3, e não há como parar o ataque das brancas. Rei H8, cavalo E5, toma E5, cavalo toma E5, dama E3, torre E8 não adianta, que a torre está sem defesa. E depois de torre D5, as brancas vão ganhar material. Dama F7, bispo E5, F4, dama D4, bispo G4 cheque, rei F2, bispo toma D1, bispo C4, e as brancas ganham, já que agora a dama tem que sair e vai cair a torre. Depois de dama C7, rei F2, E toma F4, bispo C4 cheque, rei H8, o torre HE1 simplesmente dava grande vantagem. O Gelfand jogou dama C3, bispo D7, torre de HE1, tem grande vantagem as brancas. Posicionamento das peças muito agressivo. Torre D6, não, torre de A8, desculpe, torre D6, torre toma E1, dama toma E1, e agora não pode jogar H6 devido dama C3, rei H7, cavalo G5 cheque, H toma G5, dama H3 mate, mate típico de exercício de tática. E se torre A8 seria o melhor, depois de dama D2, bispo C8 poderiam resistir, mas depois de torre F6 levou cavalo G5, H6, cavalo F7 cheque, rei H7, torre toma F6, G toma F6, dama D1 ganhando, por exemplo, dama C8 que seguiu na partida, dama D6, a posição está horrorosa, mas com rei G6 facilitou por causa de B5, se o cavalo C6 sair, leva um decisivo cavalo E5 cheque aqui, abandonam as negras.